Olá, boa noite. A graça e paz de Cristo Jesus, para os meus amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Aleluias, Deus Santo, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém? Que palavra abençoada nós temos aqui. Nós vemos que João Batista, quando ele apareceu no Jordão, batizando, um batismo de arrependimento de pecados, não um batismo singelo e sem compromisso, mas um batismo de arrependimento de pecados e pregando a palavra de arrependimento ao povo, abrindo caminho assim para o Messias que iria vir após ele, para o Cristo que viria após ele. Então, por certo momento, João pregou até contra Herodes, pois ele tinha relações com a sua cunhada, a qual não era permitido. E por causa de pregar a verdade, falar a verdade, ele foi preso. Por causa de falar a verdade de Deus, pregar contra o adultério, ele foi preso. Logo em seguida veio Jesus, o nosso Cristo, pregando a mesma palavra de arrependimento, pregando o mesmo evangelho do reino de Deus, falando que o tempo está cumprido, é chegado o reino dos céus. Jesus, ele começou, aleluias, a pregoar o evangelho do reino de Deus de tal forma que até Herodes achou que poderia ser João. Inclusive, mandou até guardas irem à prisão para saber se João realmente estava preso. João Batista estava preso. E viu que João estava preso, mas aí pergunta quem que era ele. Alguns falaram que era profeta, Mas a verdade é que Jesus havia assumido a posição a qual Deus já havia enviado ele a fazer e começou a pregar o evangelho da salvação em Israel, o evangelho do arrependimento, fazendo com que todos pudessem se voltar ao Senhor Deus Todo-Poderoso e seguir a Deus novamente, igual que era no passado. E aqui nessa passagem nós podemos ver que Jesus ele tinha o prazer de chamar as pessoas e trabalhar em equipe. Ele tinha o prazer de trabalhar com as outras pessoas. Tanto que ele vê a Pedro e André, seu irmão, lavando as redes e chama eles para serem não mais pescadores de peixe, mas agora para serem pescadores de homens. Assim também como mais adiante ele vê Tiago e João, filhos de Zebedeu, e também chama eles com o mesmo propósito. Então nós vemos que Cristo ele chama as pessoas a um propósito genuíno e verdadeiro. Pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Não simplesmente
estar dentro da parede, dentro da igreja, entre quatro paredes, pregando o evangelho para quem já é crente. O evangelho é para quem é pecador, que não conhece a Cristo ainda. O chamado que nós temos é exatamente esse, é pregar o evangelho a toda criatura, que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É o que está escrito também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Então a missão de Cristo através de nossas vidas, como discípulos dele, como servos dele, é exatamente essa, é pregar o evangelho. O evangelho do arrependimento, o evangelho genuíno. Não o evangelho de fábulas, de histórias que o povo gosta de pregar por aí, que vai te prender a tua atenção agora, mas não vai te trazer arrependimento nenhum. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Ela é capaz de discernir os pensamentos dos homens. Então nós vamos ver que Deus, ele tem um chamado através de nós. E esse chamado é pregar o evangelho. Porque muitas das vezes estamos dentro da igreja e deixamos o chamado de Deus. Deixamos a vocação de Deus para participar de brigas mesquinhas por posições, por lugares, por microfones e coisas afins. Esquecemos que a obra verdadeira não é essa. Não é posição, não é status. Sabemos que o chamado verdadeiro de Cristo é a pregação do evangelho. Então devemos focar nisso. Assim como ele chamou esses discípulos, e eles imediatamente largaram tudo que estavam fazendo e seguiram após Jesus, a participar do ministério de Jesus. Nós também somos assim. Jesus tem nos chamado para pregar o evangelho. Jesus tem nos chamado para fazer a obra de Deus. E o que é que nós temos feito? Temos nos acovardado, ficando presos dentro das igrejas. Estamos brigando por púlpitos. Ou estamos trazendo a dissimulação dentro da igreja. Assim como o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele sobe a Jerusalém a conversar com os apóstolos e volta. Quando ele volta, ele vê que a igreja em Gálata já tinha recebido um outro evangelho que não era o que ele estava pregando. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava era o evangelho de Cristo. Mas disseminaram uma palavra pecaminosa dentro da igreja, ao ponto do apóstolo Paulo falar assim: estou surpreso que vocês tão depressamente saíram do evangelho a qual eu vos ensinei e preguei para vocês e se ajuntarem em outro evangelho que não é o de Cristo. Irmãos, foque em Jesus, prega o evangelho, faz a obra, viva a palavra de Deus sobre a vida de vocês. Não entre em dissimulações. Jesus nos chamou para pregar o evangelho da salvação. Então, vamos agariar as almas, vamos salvar as almas de Cristo, que Ele tanto necessita, que Ele tanto quer salvar. Larga as coisas desse mundo, as brigas mesquinhas que nós vivemos, e vamos viver a obra de Deus nesse mundo. Assim eu deixo a paz, deixo essa palavra, e que Deus possa usá-los em nome de Jesus. Amém.